aí, turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 64. Hoje a gente vai estar abordando sobre história e movimentos políticos em Santa Catarina e em nível Brasil também. Tá? Então, os objetivos dessa aula são refletir sobre momentos marcantes na história do país e de Santa Catarina, retomar o que foi aí a Guerra do Contestado, compreender o que foi a ditadura militar, diferenciando o autoritarismo e a democracia, e analisar locais no estado de Santa Catarina com comunidades indígenas e quilombolas. Então, para essa aula, vocês precisam estar utilizando aí o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de História. Movimentos políticos no Brasil e em Santa Catarina. Então, na aula de hoje, a gente vai estar abordando sobre movimentos, tá? Conflitos, revoluções, enfim, tudo o que acontece aí relacionado à política em Santa Catarina e no Brasil também, tá? Os quais ocorreram no passado e assim ajudaram a estar formando a comunidade que a gente, né, a sociedade que a gente possui hoje. Então a gente vai estudar a Guerra do Contestado, que é algo que a gente já abordou. A gente vai estudar sobre a ditadura militar que ocorreu no Brasil aí no século passado e também a luta pelas terras dos índios e dos quilombolas aqui em Santa Catarina. Então a Guerra do Contestado, só dando uma retomada, tá? Por muito tempo as terras pertencentes à região do Contestado ali, que ficam entre Santa Catarina e Paraná, elas não tinham regulamentação. Lembram disso que assim as pessoas elas possuíam a terra devido ao fato de que seus pais tinham a terra, então se passava de geração para geração, mas não se tinha nenhum documento trazendo, né, comprovando isso. Então, né, elas simplesmente estavam lá. No ano de 1891, foi feita aí uma Constituição Federal que começou a assegurar os estados o direito de arrecadação de taxa sobre exportações, propriedades e indústrias, tá? Então, o estado poderia estar arrecadando aí dinheiro através disso. Então, a região do Contestado, ela já tinha uma disputa há um certo tempo, não apenas por essa questão da posse de terra, que as pessoas não possuíam a documentação, mas também agora porque os governantes tinham interesse, tá? Então, ali era uma região onde não se sabia o que era Santa Catarina, o que era Paraná. Por isso também essa disputa, porque conforme mais terras um estado tivesse para si, mais arrecadação, né, financeira ele conseguiria obter. Antes do conflito, então, com o aumento da industrialização no país, no ano de 1900, o governo brasileiro ele vai contratar uma empresa norte-americana, Brazil Railway Company, e essa empresa vai construir uma estrada de ferro que vai lá do estado de São Paulo, passa pelo Paraná, Santa Catarina e chega no Rio Grande do Sul. Assim, muitas pessoas que migraram para a região receberam ofertas de emprego, certo? Então, a população nessa região, que engloba aqui a região do Contestado, vai aumentar, vai ter um grande aumento da população ali. Logo, uma maior arrecadação também para os estados. Porém, como essa população não tinha posse das terras, né, não tinha uma escritura, um documento comprovando que essa terra pertencia a ela, as pessoas elas começaram a ser expulsas, tá, das suas moradias, o que começou a gerar revolta. Então, assim, eles se apossaram, eles tinham que fazer a estrada de ferro, as pessoas não tinham como comprovar que essa terra pertencia a elas e elas começaram a ser retiradas, né, serem expulsas dos seus locais. Então, vai começar o conflito. Tá? Em 1912, porque o governo brasileiro ele passa a dar direito a explorar essas terras, inclusive eles trabalhavam muito com madeira e erva mate, ele passa a dar o direito para essas empresas estrangeiras, para cada vez enriquecer mais, e a população que vivia ali precisava ser retirada. Então, além disso, um grupo de empresários ligados à Brazil Railway Company comprou uma grande quantidade de terras para construir uma madeireira, tá? Deixando aí ainda mais pessoas sem terra. Quando a linha de ferro fica pronta,
Lembrando, né? Então houve um aumento grande da população naquele local. A linha de ferro vai ficar pronta, mas a empresa ela não vai garantir o regresso dessas pessoas que foram para essa região para voltarem para suas casas, tá? Então assim, as pessoas elas foram para lá, trabalharam, agora elas não têm emprego, tá? Elas não conseguem voltar para casa, ficam ali sem apoio nenhum. Junto, né, ainda o fato de que os camponeses, além de terem ficado desempregados, sem as suas terras para trabalhar, ficaram, obviamente, numa condição aí de pobreza, né, provocou uma grande pobreza naquela região. A visão do contestado. Então, o contestado, ele nunca teve um grande destaque na história dos sertanejos. Porque assim, isso a gente já comentou, inclusive, na aula que a gente abordou sobre o contestado, né, no trimestre anterior. O que acontece? A cultura, a região catarinense, ela é tida muito como uma região no estilo europeu, né? A maioria das pessoas tem sobrenomes ou estão no estilo mais europeu. Assim, o que acontece? O contestado, ele foi um conflito ocasionado mais aí por caboclos, por sertanejo. Então, assim, muitas pessoas pensam, poxa, mas Santa Catarina ela foi colonizada por alemães, por italianos. Como é que a gente tem um conflito aí com um grande número de mortos e envolvidos, caboclos e sertanejos? Então, por isso ela não tem um grande destaque na história, tá? Porém, esse foi um dos conflitos com mais mortos na história do país. Num período de 4 anos, cerca de 20 mil pessoas acabaram morrendo aí na Guerra do Contestado. Pessoal, agora a gente vai abordar sobre a ditadura militar. Antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai denominar aqui o que seria democracia e autoritarismo, para daí a gente adentrar na ditadura. Então, a democracia é uma forma de governo que procura garantir os direitos e as liberdades dos cidadãos. É como a gente se encontra nesse momento, tá? Essa forma de governo, ela pode ser definida como governo do povo, pelo povo e para o povo. Na democracia, a população ela pode se expressar, ela pode organizar, participar do governo, como, por exemplo, o direito a um trabalho digno, direito à educação, direito à saúde. Também tem liberdade de expressão, liberdade de pensamento, pode estar auxiliando na elaboração da legislação. Então, a democracia vai fazer com que as pessoas possam participar da política, possam estar usufruindo, né, e possuem, e claro, usufruem dos seus direitos. Já o autoritarismo, o próprio nome diz, autoritarismo autoritário, tá? Então, o contrário da democracia é o que? O autoritarismo. É uma forma de governo em que os direitos e a liberdade dos cidadãos não são garantidos. Até é estranho falar isso, porque a gente não vive nisso, mas isso aconteceu por um momento na história do nosso país. Em um governo autoritário, o poder executivo, né, presidente, governador, prefeito, né, que a gente teria como chefes do poder executivo hoje, ele controla os outros poderes. Eles não trabalham juntos, como a gente tem hoje, legislativo, executivo e judiciário. O executivo vai controlar o legislativo e o judiciário. A censura, a sociedade ela é proibida de se organizar para reivindicar os seus direitos. As pessoas não podem fazer greve, não podem ir na luta dos seus direitos, e aqueles que discordam com o governo acabam sendo perseguidos, tá? Então, assim, o autoritarismo, nós temos um governo autoritário, aquele que, digamos, que manda e os demais, os cidadãos, apenas obedecem, não são pessoas que estão usufruindo aí dos seus direitos. E se as pessoas quiserem ir contra esse governo, o que vai acontecer? Essas pessoas acabam sendo perseguidas, acabam sofrendo, inclusive, violência, a gente vai ver até numa imagem aqui. Então, uma forma de governo autoritário, essa forma de governo autoritário ocorreu no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, que a gente chama de período da ditadura militar. Então, os militares tomam o poder. Então, lá no século passado, nem faz tanto tempo assim, tá? Inclusive, se vocês conversarem ali com avós, bisavós, né, o pessoal que nasceu ali por
1940, 1950, provavelmente vão se recordar desse período no Brasil. Então, em 1964, ocorreu um golpe de Estado no Brasil. O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado acontece quando um governo legítimo, o governo que está no poder, ele é derrubado por outro governo, ele é retirado por outro governo. No caso dos acontecimentos de 1964, o golpe de Estado foi comandado por uma junta militar. Após o golpe, foi instituída a ditadura no Brasil. Então, a partir desse golpe de Estado, se iniciou a ditadura. O que é a ditadura? Exatamente isso que a gente citou, esse governo autoritário, tá? Então, governo em que não há participação popular. A ditadura é uma forma de autoritarismo. Entre 1961 e 1964, o Brasil ele foi governado pelo presidente João Goulart. Seu governo foi marcado pela instabilidade política e econômica. A inflação aumentava, a inflação é o aumento dos preços. Então, de um dia para o outro, os preços aumentavam muito, de um modo, ainda que hoje a gente nota a inflação no nosso país também, que os preços realmente eles aumentam. A gente vê, por exemplo, gasolina, a gente percebe muito esse aumento, mas na época aumentava assim, rapidamente, de um dia para o outro, o preço estava realmente muito maior. Ou seja, o preço das mercadorias subiu e os trabalhadores passavam a fazer protestos e greves nas ruas das grandes cidades. Porque assim, os preços aumentavam, mas os salários não aumentavam. Então a população continuava ganhando a mesma coisa. Então, para a população de uma classe que já ganhava um pouco dinheiro, ver uma mercadoria essencial, um alimento essencial dobrar de um dia para o outro acabava sendo bastante tenso. Então, por isso a população começou a protestar, tá? Mas lembram, quando a gente tem um governo autoritário, esse protesto vai gerar um problema, que seria a perseguição. Então, aqui a gente vê uma imagem, tá? É uma imagem realmente, uma foto. Nos chamados Anos do Chumbo, a repressão era violenta. Na foto de 1968, um estudante é repreendido por policiais militares durante passeata realizada pelo movimento estudantil contra a ditadura. Tá? Então, ele estava realizando uma passeata junto com várias pessoas contra a ditadura, mas como nós temos um governo autoritário, isso gerou aí essa violência. A partir de 1978, ocorreu no Brasil uma série de greves de trabalhadores e manifestações de estudantes e de professores, além de diversos outros setores aí da sociedade, justamente contra esse governo militar, contra essa ditadura militar. Então, esses grupos sociais, obviamente, descontentes com os baixos salários e a crise econômica, então assim, se ganha pouco e precisa se gastar muito. Como conciliar isso? Não faz sentido você precisar gastar mais do que você recebe, ok? Então, por isso se tinha muito essa questão, muita greve, muito movimento, ainda que, claro, essas pessoas acabavam às vezes sendo violentadas. Então, assim, a pressão popular obrigou o governo a fazer concessões. Em 1979, então, o presidente general Ernesto Geisel, ele anulou os decretos que mantinham a repressão e a censura, dando o primeiro passo para o retorno à democracia. Então, aqui a gente chega no momento, o presidente ele vai, vamos voltar aos poucos aí à democracia, vamos acabar com a ditadura militar, tá? Então, em 1979, foi promulgada a Lei número 6.683, que proclamava a anistia. O que é a anistia? Uma espécie de perdão coletivo, Vamos esquecer esse momento da história da ditadura. Ampla, geral e irrestrita a todas as pessoas perseguidas pelo regime militar. Essa lei permitiu que os opositores ao regime militar, que haviam sido exilados, mandados para fora do Brasil, pudessem voltar para o Brasil. Além disso, ela resultou os direitos políticos suspensos pelos atos institucionais, tá? Então, a partir de então, os partidos políticos proibidos de funcionar durante o regime militar
voltaram a atuar na legalidade. Inclusive, né, como não citei anteriormente, mas diversos partidos políticos eles foram proibidos de estar em funcionamento, tá? E agora eles puderam voltar ao normal. Uma onda de protestos e greves ocorreu em todo o Brasil exigindo o fim do arroxo salarial e eleições livres. O que é o arroxo salarial? Consequência de uma política de salário em que os reajustes não acompanham o aumento dos preços em mercadorias e serviços. Foi isso que eu citei para vocês, né? Preços muito altos e um salário muito baixo. Galera, então isso foi a ditadura militar. Creio que vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Não é algo, né, ainda que seja bastante extenso a gente pensar, né, num governo autoritário, nem é algo tão antigo, né, nível história do Brasil. Terras quilombolas em Santa Catarina, galerinha. Então, assim, a gente já abordou sobre a história dos indígenas, a história dos quilombos, né, que eram locais onde escravos fugitivos migravam para poder viver em liberdade, né, junto a toda uma comunidade que estava passando por isso também. E aqui a Prof trouxe para vocês um mapa que compõe terras quilombolas que ainda pertencem, né, que ainda estão no estado de Santa Catarina. Tá? Então aqui a gente percebe mais para o lado do oeste catarinense, aqui para o sul, para a Grande Florianópolis, um pouquinho aqui no Vale do Itajaí e aqui no norte catarinense. Essas terras, então olhem só, se a gente for analisar um nível total de Santa Catarina, são bem poucas terras que a gente possui ainda de quilombolas. Já indígenas, a gente possui um pouco mais, a gente já abordou inclusive sobre isso, sobre os indígenas no Brasil, então aqui a gente tem mais para o oeste, mais para o norte catarinense, Vale do Itajaí e aqui para a Grande Florianópolis também, né, ainda buscando manter, né, terras, reservas indígenas, onde esses povos buscam manter aí toda a sua cultura. Galerinha, então vocês concluíram essa lição. Nesse momento, vocês vão estar realizando aí as atividades propostas a vocês. Até a próxima aula e bons estudos!